Salve, salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai fazer a análise do banco Banrisul, que, na minha visão, é o banco que melhor apresenta oportunidade no momento e que passa muitas vezes despercebido pelos olhos dos investidores, porque está olhando sempre para os bancões, Banco do Brasil, está olhando sempre para o Bradesco. Os que preferem mais os bancos digitais olham para o Banco Inter, por exemplo, muito se fala da Nubank, mas eu realmente não vejo muitas pessoas falando do banco Banrisul, que, mais uma vez, como vocês vão poder ver, pela estratégia Barsi de investimento, ou seja, pelo jeito Barsi de investir, apresenta, no momento, na minha visão, uma boa oportunidade. Então, começando aqui sempre pelo painel do AGF+, onde eles selecionam todas as empresas e qual, pelo jeito Barsi de investir, poderia se apresentar no melhor momento, devido ao critério de dividendo. Então, a gente tem aqui todas as empresas, e aqui a gente tem em sexto lugar o Banco Banrisul, que, com o DI médio, ou seja, com a média dos últimos 5 anos que ele paga de dividendo, se isso se manter na média, nós vamos ter um DI de 9,19% para 2022, que realmente é um valor incrível, é um valor muito bom na minha visão, e muita gente, mais uma vez, não está percebendo. Isso nós estamos fazendo com o DI médio dos últimos 5 anos. Vocês vão notar que o Banco Banrisul, dentro de todos os bancos, aí, os mais clássicos, eu diria os bancões, é o que melhor apresenta esse DI médio projetado para 2022. Vocês veem aqui que as empresas que estão na frente do Banco Banrisul não tem nenhum grande banco aqui. Aqui tem BB Seguridade, mas é uma seguradora do Banco do Brasil, então vocês veem que realmente não tem aqui nenhum banco na frente do Banco Banrisul. Agora a gente vai ver com o DI projetivo, ou seja, o quanto a AGF+ está projetando, e vocês veem que está aqui o Banco Banrisul, ele cai um pouco de posição, perdendo aqui para o Bradesco em alguma pouca porcentagem, mas você vê que o projetado então também é 9,7%, então também mais uma excelente oportunidade, um excelente percentual de dividendo. E agora nós vamos entrar dentro dos indicadores fundamentalistas, porque nós vamos dar uma olhada então no Banco Banrisul, que atualmente está em torno de R$ 10, e se você for olhar aqui no gráfico de um ano, vocês notam que realmente vem caído muito desde junho de 2021, então o mercado batendo bastante no Banco Banrisul, o que, mais uma vez, se você considera uma empresa boa, um setor perene, um setor que se mostrou resiliente com o tempo, uma empresa que dá lucros constantes, uma empresa que distribui bons dividendos, quedas são oportunidades e não motivo de você ter medo. Então é isso que a gente vai avaliar exatamente agora, começando pelo DI dos últimos anos. Vocês veem que o Banco Banrisul tem um DI médio de 6,18 e atualmente estamos então quase com 10% de DI, mas o interessante de notar aqui que mesmo com a bolsa muito valorizada lá em 2019, lá em 2018, a gente teve aqui o Banco Banrisul pagando constantemente pelo menos 6% de dividendo. Então, mesmo aqui com as cotações nas alturas de 2018, 2019, pré-Covid ali, onde a bolsa realmente estava muito inflada, a gente teve aí o Banco Banrisul pagando 6%, 5,75%. Em 2021 pagou quase 10%. Então tem histórico sim de bom pagador de dividendo. Se a gente analisar agora o PL, porque a gente vai começar a analisar os indicadores fundamentalistas para ver se está em um bom momento de compra. Será que está barato mesmo o Banco Banrisul? E é isso que a gente vai começar a ver. Se a gente olhar aqui a média do PL, vocês veem que é um PL de 6,84. E atualmente a gente está com PL 4,4, então muito abaixo da média do Banco Banrisul. Ou seja, na história foi difícil ver realmente o Banco Banrisul com esses múltiplos. Vocês veem aqui que abaixo disso só esteve ali no auge de 2015, no auge ali do governo Dilma, mas desde então nunca mais você conseguiu pegar aí o Banco Banrisul com esse PL. Então, olhando o histórico do Banco Banrisul, pode ser uma boa oportunidade aí pelo critério do PL. Vamos ver agora o P sobre o valor patrimonial, porque se torna ainda mais interessante. Você nota que o P sobre VP histórico, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial médio do Banco Banrisul, é aqui em 0,93, ou seja, quase ali 1. Só que agora vocês notam que a gente está com esse valor em 0,47. Então, realmente muito abaixo do PVP1, que seria ele, né, o preço, a mesma coisa que o valor patrimonial. Então, a gente está menos da metade do preço em relação ao valor patrimonial. Mais uma vez, isso indica que se todas as ações fossem liquidadas hoje, todos os acionistas seriam pagos e ainda sobraria ali 53 centavos por ação. Então, realmente incrível esse preço do VP tão baixo, que a gente sabe que grandes bancos, por exemplo, o Banco do Brasil, também está sofrendo aqui no P sobre VP, porque o mercado tende a bater neles,
principalmente em ano eleitoral, porque a gente sabe que não são bancos privados, ou seja, a gente sabe que são bancos aí públicos, então o pessoal sempre fica com medo aí em relação justamente a esse critério aí, o fato de não ser um banco privado, então o fato de ser um banco público, o pessoal fica com medo, principalmente nos anos eleitorais, não é à toa que a última vez que a gente viu isso foi em 2015, mais uma vez no auge do governo Dilma ali, então o pessoal fica com medo com intervenções, coisas que podem acontecer no ano eleitoral, então realmente aqui um P sobre VP, historicamente, se você olhar para trás, num período muito interessante, 0,47, muito baixo realmente. Então, continuando aqui, vamos ver agora em relação aos proventos, que é uma das principais coisas que a gente analisa aqui no canal, porque a gente sempre quer ver o quê? Boas empresas a bons preços que pagam bons dividendos. Então, a primeira coisa que vocês podem ver é que a recorrência do Banco do Brasil é muito interessante, porque 2021, por exemplo, ele pagou em março, ele pagou em abril, ele pagou em junho, ele pagou em setembro, ele pagou em dezembro. Então, assim, ele paga com muita frequência, e é isso que a gente busca justamente aqui nesse critério, quando a gente avalia dividendo, porque a gente quer a maior frequência possível no pagamento de dividendo, porque com maior frequência, ou seja, mais frequentemente o dividendo está caindo na sua conta e você já pega esse dinheiro para aportar em boas empresas que são perenes, que estão em setores perenes e estão a bons preços e que pagam um bom dividendo, e a bola de neve assim começa a girar. Então, outro critério que a gente sempre analisa aqui é em relação à data de pagamento com a Datacom. E vocês notam que o Banco Banrisul paga aproximadamente 2 semanas depois da Datacom. Ou seja, isso é muito bom, muito positivo, porque tem empresas aí que demoram 6 meses para pagar, um ano para pagar, e o Banco Banrisul vocês veem que em menos de 2 semanas o dinheiro já está na sua conta, então em menos de 2 semanas você já consegue pegar o dividendo que esse banco pagou e aportar em novas empresas em setores perenes que estão a bons preços e pagam bom dividendo. Empresas sólidas, obviamente. Essa aí é a principal estratégia de Luiz Barsi que a gente aplica aqui no canal. Se a gente vê o payout do Banco Banrisul, vamos ampliar aqui para 10 anos, vocês vão ver que a gente tem um payout médio aqui no Banco Banrisul em torno de 40%. No último ano, o dividendo chegou a quase 10%, mas o payout também estava 52%. Então é algo que a gente tem que se atentar aí, porque se esse payout cair aí para 40%, que é a média do Banco Banrisul, a gente pode ter uma diminuição em relação a esse dividendo projetado. Mas já já a gente vai ver o que a GF mais projeta em relação ao payout. Mas antes eu quero mostrar justamente o lucro para vocês, porque vocês vão ver que se trata aqui de uma empresa que dá lucros constantes desde 2011. Então, desde 2011 aqui, 900 milhões de lucro, até 2020 aqui, 619 milhões de lucro. É óbvio que a gente teve um lucro menor em 2020 do que 2019, porém é um banco muito sólido. O setor de bancos é um setor sólido, e dentro do setor de bancos, o Banco Banrisul já se mostrou resiliente com o tempo. E dentro, mais uma vez, de um banco que está num setor perene, que é o de bancos, um banco que historicamente dá lucro, então atualmente nós estamos vendo que esse banco, em setor perene, que historicamente dá lucro, pode estar num momento muito descontado, porque obviamente ele pode estar passando por algumas dificuldades que nós vamos nomear agora, que nós vamos citar alguma delas agora, e é por isso que está gerando esse desconto. Porque não espere que quando as coisas estiverem sempre a mil maravilhas, essa ação vai estar descontada, muito pelo contrário. A frase de Warren Buffett sempre foi: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Então, o Ibovespa hoje apresentando diversas oportunidades, porque a gente está com a elevação da taxa de juros, entre outros fatores externos, não só no Brasil, mas no mundo, que levam os investidores a estarem com medo, e o Banco Banrisul está passando por algumas dificuldades, sim, que nós vamos nomear agora, mas é isso que gera as oportunidades. E não espere mais uma vez comprar uma empresa boa no setor perene, uma empresa sólida que dá lucro quando tudo está a mil maravilhas. Você não vai conseguir pegar. Provavelmente o mercado já vai ter precificado isso. Então, dentro de alguns pontos que eu anotei aqui em relação ao Banco Banrisul, é em relação à taxa Selic, porque a gente teve um aumento da taxa Selic, mas isso ainda não se refletiu, como vocês estão podendo ver aqui no Banco Banrisul, no lucro. Então é óbvio que esse lucro aqui ainda está no ano de 2020, mas no ano de 2021, quando atualizar aqui, vocês vão notar também que o mercado esperava realmente um pouco acima em relação ao lucro do Banco Banrisul, ou seja, ainda não refletiu esse aumento da Selic nos lucros. Outro fator que eu anotei aqui foi em relação às despesas operacionais, porque o Banco Banrisul tem muito a enxugar das suas despesas, mas a gente sabe que por ser uma estatal, muitas vezes é mais complicado a gente enxergar isso do que uma empresa privada, como por exemplo o Bradesco, que é bem maior que o Banco Banrisul e conseguiu enxugar suas despesas de forma mais significativa do que o Banco Banrisul. Então, realmente a gente tem aí uma dificuldade em empresas estatais também em relação a enxugar essa despesa. Outro fato muito interessante, agora a gente vai começar em relação a notícias positivas,
é em relação à possibilidade de privatização. Sempre tem esses boatos, sempre tem nessa especulação no mercado, e se o Banco Banrisul privatizar, vocês imaginam o upside que pode ter um banco, um tamanho de banco nesse porte, sendo privatizado, realmente pode ser incrível para os acionistas. E a maioria das casas de análise projetam aí um preço-alvo de R$ 14,50 a R$ 20. Ou seja, se a gente pegar que o Banco Banrisul atualmente está em torno de R$ 10, na pior previsão das casas de análise, a gente tem um upside aí de 40%, e para as casas mais otimistas que projetam R$ 20, aí seria 100%, né? Mas é óbvio que é muito discrepante, ou seja, o mercado ele não tem uma comum visão sobre isso, embora todas elas sejam positivas, mas também todas elas são positivas na minha visão, porque o mercado realmente está muito descontado. Então, a maior parte das ações estão sofrendo, e principalmente ações de estatais como Banco Banrisul e também Banco do Brasil. Mas atualmente, então, em torno de R$ 10, caso a gente realmente, né, esse preço-alvo das casas de análise, 14 que seja, não vou nem falar 20, mas 14 que seja, você vai ganhar aí também 40%. Mas, mais uma vez, isso não importa pra gente, porque nós estamos focados em boas empresas a bons preços, que pagam bons dividendos e estão em setores perenes que se mostraram resilientes com o tempo. Então, a gente quer mais é que essas empresas caem mesmo suas cotações, porque a gente vai conseguir oportunidades cada vez melhores de comprar boas empresas que pagam bons dividendos e estão cada vez mais baratas. E é isso que a gente vai ver aqui. Olha só que o AGF+, projetou um payout de 40%, que é justamente o que eu estava falando com vocês aqui em relação ao payout do Banco Banrisul, que vocês notam aqui que na média o Banco Banrisul, mais uma vez já mostrei isso aqui para vocês, paga ali em torno de 40%. Então a GF Mais aqui projeta que, mesmo com o payout caindo de 52% que ele pagou em 2021 para 40%, mesmo assim a gente vai ter uma projeção de lucro por ação de 2,44, e isso gera então um dividendo de quase R$ 1, ou seja, quase 10% se a gente pegar o Banco Banrisul aí no valor de hoje a R$ 10. Então realmente uma empresa aí incrível que pode estar num momento muito interessante. Mais uma vez, o mercado não dá atenção, porque o mercado está focado nos outros bancões ou em bancos digitais. E mais uma vez, se a gente pegar aqui então o preço teto de 16,24, lembrando que o preço teto ele é o preço máximo que você pode comprar para ter um dividendo de 6%, a gente tem então aí um valor atualmente R$ 6, mais de R$ 6 abaixo do preço teto, gerando uma margem de segurança de 60%. Realmente, aí uma margem de segurança muito grande. É óbvio que nada aqui é um conselho financeiro, não existem garantias nesse mercado, mas por esse estudo realmente pode estar se apresentando aí uma excelente oportunidade no Banco Banrisul, que mais uma vez aqui, voltando agora para o primeiro painel, projeta aí um dividendo de quase 10%, porque atualmente a cotação está R$ 10, mas nas últimas semanas já teve ali em 9,50, 9,70, então você conseguindo pegar ainda abaixo de R$ 10, realmente esse dividendo aqui certamente poderá passar da casa dos 10%, que é um dividendo incrível, ainda mais falando de uma empresa com possibilidade de upside aí, como a gente vê projetado por algumas casas de análise, embora não é isso nosso foco, embora a gente sempre foque nos dividendos de boas empresas, empresas sólidas, empresas perenes e setores perenes que pagam bons dividendos. Então a cotação da empresa em si não importa muito pra gente, a não ser para ver o dividendo projetado em relação a essa cotação. Então por hoje foi isso, espero que você tenha gostado. Se contribuiu de alguma forma para você, deixa seu like, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar, e deixa aqui nos comentários qual empresa você quer que a gente analise aqui no canal. E é isso, investidor. Salve, salve, Clube do Dividendo Inteligente.